Olá, gente! Olá, gente! Eu me chamo Eulália Rebeca, sou aluna do mestrado de pós-graduação do Programa de Pós-Graduação em Neuropsiquiatria e Ciências do Comportamento da UFPE. Nós estamos aqui na nossa aula 5, que fala justamente sobre um dos 7 saberes necessários à educação do futuro, este livro de autoria do Edgar Morin. Então, hoje, iremos falar um pouco do capítulo 5, que é justamente o capítulo que vai trazer o 5º saber desses 7 saberes que o Edgar vai falar no seu livro. Precisamos relembrar que o livro foi escrito a pedido da Unesco para que o Edgar Morin pudesse falar sobre os passos para uma educação do futuro, quais seriam os caminhos e desafios a serem vencidos para uma educação revolucionária, a educação do próximo milênio. E aí ele traz, então, o 5º saber como sendo o enfrentar as incertezas. E aí, então, sobre isso nós vamos falar hoje. Ele inicia o seu capítulo falando um pouco do conceito mais geral de incerteza. Incerteza é essa questão da imprevisibilidade, de não ter convicção das coisas, do que as coisas podem acontecer, dos rumos que tais situações podem tomar. E aí, quando ele traz a incerteza, ele expõe que no século XX, especificamente, que é justamente o século que ele vai escrever o livro, existe uma acentuação da perda do futuro, dessa noção de imprevisibilidade. Então, nesse período em que houve as guerras mundiais, foi um período de fato que houve uma noção maior dessa perda do futuro, dessa incapacidade de controlar as coisas. Ele fala então da tomada de consciência, sendo algo importante de vermos a história humana como uma aventura desconhecida. Não temos o controle das coisas, não temos total controle dos rumos que tais situações podem tomar. Então, é necessário que possamos ser conscientes disso e entender que, de fato, estamos vivenciando um mundo com incertezas em todas as áreas, incerteza do futuro, incerteza do mundo, incerteza histórica, incerteza do conhecimento, e que precisamos ser conscientes disso. E aí ele fala, então, por exemplo, da questão dos determinantes do futuro e essa relação instável que os determinantes mantêm com o futuro. Então, por exemplo, eu planejo fazer uma viagem amanhã para a praia, mas aí eu dependo do transporte, eu dependo do clima, se vai chover ou não. Então, uma situação bem trivial, apenas para demonstrar que, até para que isso ocorra, eu preciso de determinantes. Eu preciso de meios que favoreçam que aquele meu plano de fato aconteça. Então, esses meios que vão determinar o curso de algo, do futuro, de alguma situação, mantêm uma relação instável, justamente porque são imprevisíveis e aí não temos convicção de qual será esse rumo que tende a alguma situação tomar. E aí, então, ele cita a incerteza histórica. Nós falamos um pouco da incerteza de modo geral, e aí nos próximos slides vamos focar um pouco no que seriam as incertezas e em quais pilares ela está enquadrada. E aí ele inicia falando da incerteza histórica, justamente dessa imprevisibilidade que está ligada aos fatos históricos que perpetuaram a nossa sociedade. E aí ele traz uma série de exemplos no seu capítulo sobre alguns marcos históricos especificamente voltados à política. Eu trouxe aqui apenas 3, todos eles iniciam-se em forma de pergunta. Então, o Edgar Morin fala: quem diria que um atentado em Sarajevo iria predispor uma guerra mundial? Quem diria em 1930 que Hitler ia chegar em 1933 ao poder de forma legal? Quem diria que as guerras mundiais iria gerar uma terceira guerra
porém agora de ideologias, que seria a Guerra Fria. Então, foram marcos que podemos tomar como exemplo para verificar a incerteza, essa imprevisibilidade que nos acompanha há muito tempo. E a respeito disso, ele fala então que ninguém pôde responder a estas questões voltadas à incerteza histórica no momento da escrita dessas linhas, e que talvez ficarão ainda sem respostas durante o século XXI, que é então o momento que estamos. Como dizia Patoca, o devenir é doravante problematizado e o será para sempre. O futuro chama-se incerteza, e aí ele vai mais a fundo. Até então, falamos da incerteza associada ao futuro, e aí nessa afirmativa, ele traz o futuro como sendo a própria incerteza. Então, de fato, algo muito imprevisível, no qual não temos controle sobre. E aí ele fala sobre a história. Falou da incerteza histórica. E vamos falar um pouquinho da história. A história criadora, a história destruidora. Essa incerteza de saber se algo vai ser criador ou destruidor durante o período que fazemos história. Então ele cita a questão do desconhecimento do novo e da criação. E ele fala, por exemplo, dessa questão de planejar algo, fazer projetos, criar coisas e não ter a certeza se tais coisas vão ser de fato positivas ou não. Então, ter essa imprevisibilidade das coisas que se objetiva criar, das coisas que se objetiva inovar. Porém, ele fala que isso é realmente muito comum, porque o desconhecimento do novo é o que faz, de fato, o novo ser novo, assim como a criação ser uma criação. É justamente esse desconhecimento, esse não saber, de fato, o novo e a criação. Então, só recebem esses nomes justamente porque são desconhecidos e porque são certos. Ele expõe que a história avança não de modo frontal como um rio, mas por desvios que decorrem de inovações ou de criações internas, de acontecimentos ou acidentes externos. Então aí percebemos que ele vai falar que a história se faz através de criações, inovações, e aí podemos então fazer referência a projetos, coisas que foram imaginadas e criadas, então que antes tiveram uma preparação, um pensamento antecedente. E também se faz com acontecimentos ou acidentes externos, que seriam então coisas não planejadas, que acontecem fora do nosso controle e que aí não tivemos pensamento sobre aquilo. Então a história se faz dessas duas coisas, desse conjunto de criações que foram pensadas, assim como de acontecimentos, fatos externos que acontecem sem nosso planejamento. E aí, com relação especialmente a criações internas e inovações, ele traz duas características do novo, que seria então a proliferação e a normalidade. Então, as coisas quando são criadas, são consideradas novas, elas se proliferam. E isso está relacionado com a efemeridade, justamente a questão do novo se espalhar e aí com pouco tempo já se tornar normal. Então, junto da proliferação de algo que foi criado, vem a normalidade, que é justamente ver aquilo como algo que já se tornou comum. Por exemplo, a bússola, que eu trouxe aqui a imagem ao lado. Na época em que a bússola foi criada, foi de fato um marco, auxiliou bastante na época, mas hoje já vemos a bússola como algo mais antigo, mais arcaico. E novas tecnologias foram criadas, foram utilizadas e substituíram o papel da bússola. Vemos isso também em outras tecnologias, por exemplo, o computador. Algumas funções do computador foram substituídas por smartphones e outros meios de internet. Então, é importante entendermos que as coisas novas se proliferam, mas com essa proliferação vem a normalidade, que é justamente ver aquilo como algo comum.
E aí isso gera, então, impulso para que outras coisas novas sejam criadas, que, consequentemente, entrarão nesse ciclo de proliferar-se e normalizar-se. Então, ele fala que toda evolução é fruto do desvio bem-sucedido, cujo desenvolvimento transforma o sistema onde nasceu, desorganiza o sistema, reorganizando-o. As grandes transformações são morfogêneses, criadoras de novas formas que podem constituir verdadeiras metamorfoses. De qualquer maneira, não há evolução que não seja desorganizadora, reorganizadora, em seu processo de transformação ou de metamorfose. Então, aqui ele traz uma afirmativa a respeito da história, em que ele fala que essas evoluções históricas, tudo aquilo que é inovado durante a história, é justamente um produto de uma transformação em um sistema, que veio justamente de uma desorganização que sucedeu uma reorganização. Então, algo que foi modificado, reformulado, aí transformou aquele sistema, é justamente o que chamamos de evolução. Que aí ele menciona justamente a questão do processo de transformação ou metamorfose. Então, como sendo características de uma evolução. Seria, então, um sistema que ganhou novas formas. E aí ele fala também, neste capítulo, sobre o lado destruidor da história. A história não só tem lado de criação, mas há também lado de destruição. Inclusive, lados destruidores que muitas vezes podem trazer desenvolvimentos. Então, por exemplo, muitas civilizações foram destruídas para o surgimento da indústria, do capitalismo. Ainda hoje, vemos muitos espaços sendo destruídos, meio ambiente sendo alvo de ações antropológicas, como desmatamento, queimadas, poluições. Então, tudo isso pode estar envolvido nessa parte destruidora da história, que justamente é um meio encontrado para tentar desenvolver. Então, ambientes que passam por essas ações antropológicas para que deem locais e espaços para construções de indústrias, de espaços físicos que haja esse espaço para tecnologia ser investida, estudada, enfim. Então, a história tem esse lado destruidor e podemos citar como exemplo essa questão de utilizar espaços, destruir espaços físicos para auxiliar na ampliação industrial, tecnológica. Atenas foi uma cidade-estado da Grécia no período arcaico e ela precisou ser destruída para que houvesse surgimento da democracia, da filosofia. Então, Atenas passou por algumas destruições. Vemos também a questão da implosão do Império Soviético, que precisou da queda de dois impérios, o Império Otomano e o Império Austro-Húngaro. Então, foram destruídos para que houvesse essa implosão soviética. E também os cataclismos históricos, que podemos citar como exemplos de destruições. Então, por muito tempo e em muitas épocas, vemos percas, inclusive de obras literárias. Então, materiais históricos muito importantes, obras de alguns autores, inclusive materiais às vezes que nem tivemos acesso, porque só tinham apenas uma via e foram perdidas. Então, esses processos de desenvolvimento, criações, sempre trazem por trás disso destruições. Destruições de espaços, destruições de materiais, destruições de impérios. Então, a história tem esse lado, ao mesmo tempo criador como destruidor. E aí, então, ele fala em um trecho seguinte sobre isso. Ele expõe que a história é um complexo de ordem, desordem e de organização. Obedece ao mesmo tempo a determinismos e aos acasos em que surgem incessantemente o barulho e o furor. Ela, a história, tem sempre duas faces opostas: civilização e barbárie, criação e destruição, gênese e morte. Então Edgar Morin ele afirma que
A história é um complexo, é um conjunto de relações que são opostas entre si. Ordem, desordem, organização, desorganização, criação, destruição, formação, deformação, civilização, barbárie. Então a história é, de fato, um conjunto dessas faces opostas que caminham juntas. E só se faz história com essa atuação das faces que são contrárias entre si. E aí falamos da incerteza histórica, da incerteza do futuro. E aí então entramos na incerteza do mundo, o mundo incerto. E aí vamos entender que a aventura incerta da humanidade não faz mais do que dar prosseguimento em sua esfera à aventura incerta do cosmos, nascida de um acidente impensável para nós. Então, o que Edgar Morin fala com essa afirmação é que essa incerteza que perpetua a nossa vivência em sociedade, como seres humanos, é justamente um legado que vem desde a formação do universo. Então, hoje temos a teoria do Big Bang explicando o surgimento do universo como uma explosão. Vemos que existem essas teorias. Além dessa teoria, a teoria do criacionismo. Então, sempre linhas de pensamento tentando explicar o surgimento do universo, o surgimento da Terra, mas que de fato não sabemos com convicção a sua natureza, como sucedeu isso, como foi esse acidente que ele traz aqui como sendo impensável para nós. Ele ainda traz que a Terra, provavelmente em sua origem, um monte de detritos cósmicos oriundos de uma explosão solar, ela própria se auto-organizou na dialógica entre ordem, desordem e organização. Então também não sabemos como foi que sucedeu essa auto-organização da Terra. Ela mesma resultou de uma explosão solar e ela mesma se organizou. E aí não sabemos, não temos certeza como foi que isso aconteceu. E é dessa origem cósmica, que herdamos essa incerteza que perpetua em diversos pilares da nossa vivência em sociedade. Aí eu trouxe aqui um fluxograma, justamente para ilustrar que o homem teria então relação com todos esses pilares de incertezas, incerteza sobre o futuro, incerteza sobre o mundo, incerteza histórica. Então tudo isso todos esses são pilares que circulam o homem, o ser humano. Então chegamos num tópico que fala de fato sobre o saber desse capítulo, que é o enfrentar as incertezas. E aí ele fala que nova consciência começa a surgir. O homem, confrontado de todos os lados às incertezas, ou seja, incerteza em tantos espaços, tantos pilares da nossa vivência, incerteza da história, do mundo, do futuro. Então, esse confronto de incertezas de todos os lados nos leva a uma nova aventura. É preciso aprender a enfrentar a incerteza, já que vivemos em uma época de mudanças em que os valores são ambivalentes, em que tudo é ligado. É por isso que a educação do futuro deve se voltar para as incertezas ligadas ao conhecimento. Então, aqui o Edgar Morin expõe a questão da incerteza como sendo algo muito comum, encontrado em todas as formas, todos os lados. E isso é um dos motivos que faz com que a educação do futuro volte-se para essas incertezas, se atente a essas incertezas, principalmente as ligadas ao conhecimento, visando então formular estratégias para auxiliar nesse enfrentamento ao que é incerto. E aí então enfrentar as incertezas no nosso período atual, na nossa era planetária. Especificamente no século XX, que quando foi escrito o livro, o Edgar Morin fala que vivíamos incertezas relacionadas a crises, à violência, e ele expõe isso como sendo uma agonia.
Então, não sabíamos, por exemplo, da crise de 1929, assim como não temos conhecimento de futuras crises que surgirão em diferentes nações. Não temos certeza da seguridade de ambientes que frequentamos, de locais que vamos. Então, não temos essa certeza de segurança. Então, por isso, a violência é algo muito incerto. Então, ele menciona essas duas situações, esses dois temas de bastante repercussão, como sendo algo também incerto. E ele fala que em meio a essas incertezas surge a solidariedade, ou que deveria surgir, mas que ao mesmo tempo que algumas pessoas nutrem a solidariedade, muitas outras nutrem ainda mais a inimizade. E ele afirma então que nesta sociedade a humanidade não consegue gerar a humanidade. Então perceba que nesta mesma frase o Edgar Morin fala duas vezes o mesmo nome, o mesmo substantivo, que é humanidade, mas que provavelmente vem com um significado diferente um do outro. Então aqui eu extraí dois significados do dicionário sobre o que seria a humanidade, e vemos que a humanidade pode ser considerada um conjunto de características específicas à natureza humana, assim como o sentimento de bondade, benevolência em relação aos semelhantes, ou de compaixão, piedade em relação aos desfavorecidos. Então, para o Edgar Morin, a humanidade, e aí seria então nós seres humanos, não conseguimos gerar humanidade, que seria então gerar um sentimento de bondade, de compaixão para com o outro. E ele traz então a incerteza do real, como sendo também algo que existe. E ele expõe que importa ser realista no sentido complexo, compreender a incerteza do real, saber que há algo possível, ainda invisível no real. E é justamente quando ele fala que isso nos mostra que é preciso saber interpretar a realidade antes de reconhecer onde está o realismo. Com isso, Edgar Morin quer nos dizer que, ainda na realidade, mesmo enxergando a realidade, vivendo a realidade, existe algo por trás daquilo, algo que, segundo ele, é invisível. Então, mesmo no real, no que estamos vendo, no que estamos sentindo, há algo por trás que ainda não foi mostrado. É importante, então, termos uma interpretação da realidade antes de reconhecer e afirmar de fato que aquilo é realmente real. Então, a incerteza do real está envolvida nessa questão de existir outras coisas além do que enxergamos em uma determinada realidade e que precisamos interpretar de uma forma atenciosa para que possamos reconhecer realmente onde está o realismo. E ele traz então a incerteza do conhecimento, que seria o mais importante quando falamos dessa educação revolucionária. O conhecimento sempre vai ter riscos de ilusão e de erro. O Edgar Morin fala que quando estamos pesquisando algo, estudando algo, podemos ter esses riscos de ilusão, esses riscos de erro. Então, por exemplo, eu estou estudando determinado conteúdo, eu estou formulando uma teoria, as minhas hipóteses nem sempre serão confirmadas, elas podem sofrer refutação. Então, o conhecimento, nessa busca do conhecimento, eu posso chegar a caminhos com riscos de ilusão e de erro, possa me trazer esses erros, essas refutações. Ele também cita a questão das certezas doutrinárias e intolerantes. Então, é muito comum sociedades que tenham determinadas doutrinas, determinados costumes, serem intolerantes com outras sociedades, com outras doutrinas, justamente devido à ausência do conhecimento.
Então, eles acreditam que têm determinado conhecimento, mas o conhecimento deles é tão limitado que eles não conseguem ver as outras doutrinas, as outras culturas com respeito. Então, ele traz também essa questão da intolerância. E afirma que, uma vez mais repetimos, o conhecimento é a navegação em um oceano de incertezas entre arquipélagos de certezas. Então, é como se ele explicasse conhecimento como uma metáfora em que é justamente o caminho, é a busca entre um oceano de incertezas, entre um espaço muito grande de coisas incertas e arquipélagos que seriam determinados pontos de certeza. Então, durante essa trajetória, na busca por conhecimento, iremos encontrar muitas coisas incertas e poucas coisas certas, mas que faz parte do entendimento do conhecimento como sendo algo amplo. Então, ele faz essa comparação justamente para mostrar a complexidade do conhecimento e sua relação, então, com a incerteza. E aí, então, chegamos nas incertezas e a ecologia da ação. Nós vamos ver que a ação vai ser muito importante para combater as incertezas. E aí o Edgar Morin fala que a ação é entender o aleatório, o acaso, a iniciativa, a decisão, o inesperado, o imprevisto, é ter consciência de derivas e transformações. Nós discutimos nas aulas anteriores que a ação também é o fazer consciente, é aquilo que marca a condição humana. Então, vemos a ação como algo importante que exige consciência, que exige, então, saber de fato o que é aquilo, que exige decisão. E ele traz alguns circuitos que vão estar associados com a ação, que é justamente o circuito risco, precaução, fins, meios e ação propriamente dita e o contexto. E aí vamos falar um pouquinho sobre cada um deles. O que seria o circuito risco-precaução? Então, ele traz a questão deste circuito como sendo um princípio da incerteza, em que ambos, o risco com a precaução, entre si mantêm uma relação oposta, porém unida. E justamente ele traz a ideia de que, em determinadas situações, determinados planos, projetos, precisamos identificar os riscos, ou seja, as possibilidades, e criar meios de precaução, evitar com que aqueles riscos possam de fato acontecer. E ele traz um trecho em que ele expõe que todos sabemos ao mesmo tempo demonstrar extrema audácia e nada empreender sem madura reflexão. Nos outros, a intrepidez é efeito da ignorância, enquanto a reflexão engendra a indecisão. Então, ele tenta justificar o circuito risco-precaução como princípio de incerteza, expondo que é importante pensarmos no risco e na precaução ao mesmo tempo, de uma forma reflexiva, porque a reflexão ela impede que haja ignorância e, ao mesmo tempo, indecisão. Então, quando refletimos, quando pensamos nos riscos e nas precauções ao mesmo tempo, quando fazemos uma reflexão, um pensamento crítico sobre tal situação, identificamos esses pontos, conseguimos então ter uma tomada de decisão mais efetiva. E aí ele traz então esse circuito risco-precaução como sendo um princípio da incerteza, algo oposto, porém unido, que precisa ser pensado concomitantemente. O outro circuito seria o circuito fins e meios, que é também um princípio de incerteza, e aí ele vai trazer como sendo algo que, diferente do paradigma existente na nossa sociedade, não possuem uma relação de dependência, ou seja, os fins não determinam os meios. Para Edgar Morin, é muito possível que ações perversas conduzam a resultados felizes, justamente pelo que essas reações provocam. Então, não é absolutamente certo que a pureza dos meios conduzam aos fins desejados, e nem que sua impureza seja necessariamente nefasta. O Edgar Morin afirma, então,
que os meios, mesmo sendo bons, não vão dar uma certeza de que o fim de fato será bom. Assim como a possibilidade dos meios serem ruins não vai determinar 100% a possibilidade do fim também ser ruim. Então ele traz essa possibilidade de haver uma divergência entre os meios e os fins, e aí expõe isso como sendo um princípio de incerteza. E aí, por último, o circuito que ele traz é o circuito ação e contexto. Nós discutimos ação, nós discutimos contexto nas aulas anteriores. Aí vemos que contexto é tudo aquilo que está associado com o texto, com o discurso, com algo que vai auxiliar no entendimento de determinada coisa. Ele expõe que a ação não corre apenas o risco de fracasso, mas de desvio ou de perversão do seu sentido inicial, e pode até mesmo voltar-se contra seus iniciadores. Então, dependendo do contexto em que alguma ação está sendo realizada, ela pode ter alguns caminhos inesperados. Aquela ação pode repercutir um efeito perverso, pode causar uma inovação, inclusive pode colocar as conquistas que eram esperadas em perigo. Então, a ação está associada ao contexto. E aí é um princípio de incerteza, justamente porque, dependendo do contexto, aquela ação pode ter diversos resultados. E aí ele traz, então, a questão da imprevisibilidade e estratégia. A incerteza da ação, de saber que o futuro, a história, o mundo são imprevisíveis, e aí temos essa consciência da incerteza, da perda, do domínio sobre isso, nos leva conscientemente a pensarmos em estratégias. Então veja, Edgar Morin fala que a resposta às incertezas da ação é constituída pela escolha refletida de uma decisão, a consciência da oposta, da elaboração de uma estratégia que leve em conta a complexidade inerentes às próprias finalidades, que possa se modificar durante a ação em função de imprevistos, informações, mudanças de contexto e que possa considerar o eventual torpedeamento da ação, que teria tomado uma direção nociva. Então aqui ele expõe que vermos as incertezas e refletirmos sobre elas nos leva a uma consciência que nos leva, consequentemente, a uma decisão. E aí nos dá impulso para pensarmos em estratégias, meios que vão nos auxiliar para que a ação possa acontecer da forma esperada e que os caminhos que tivessem essa possibilidade de interferir nocivamente na direção da minha ação, sejam controlados. Então, estratégia, Edgar Morin traz como sendo algo importante para manter um controle sobre essas incertezas que surgem. E aí só vem justamente com a reflexão sobre tais incertezas. Aqui estão as referências que eu utilizei. A primeira referência é o dicionário, que eu extraí alguns significados. A segunda referência vai falar um pouco do princípio da incerteza, então para quem quiser acessar o material e aprofundar mais. A terceira referência é justamente esse livro do Edgar Morin, Os 7 Saberes Necessários à Educação do Futuro, que é o material que estamos trabalhando. E a última referência vai fazer alusão à Revolução Russa, que justamente é um exemplo de circuito ação-contexto, que vemos que de início, na Revolução de 1917, o proletariado queria
uma ditadura do proletariado. E aí vimos que devido ao contexto que estava inserida, aquela ação tomou um rumo diferente. E ao invés de uma ditadura do proletariado, veio então uma ditadura sobre o proletariado. E aí é então um material que faz referência a isso, que é um circuito mencionado no livro. Então quem quiser se aprofundar mais, aqui tem uma referência muito importante. Então foram essas informações que eu separei para vermos hoje. Obrigada a quem ficou até o final e nos vemos na próxima aula.